Olá, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesse dia. Sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nesse dia estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos é apresentado no livro do profeta Samuel. No capítulo 1, a palavra do Senhor nos diz assim, no versículo 3: Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Amém. Nós estamos aqui diante de um livro que o seu contexto é um contexto conturbado. Aquilo que o envolve historicamente é um período de declínio espiritual na história de Israel, é um período de sofrimento, é um período de muitos horrores que foram vivenciados através de relatos que nós podemos acompanhar no livro dos Juízes, que é o livro onde se situa o contexto do livro do profeta Samuel também. E aqui nós estamos diante de um texto que está falando sobre um homem que estava subindo para adorar ao Senhor. Um homem com uma experiência de um contexto familiar complicado em decorrência das suas escolhas, uma família que estava em uma sociedade com uma decadência espiritual, uma crise moral, uma crise social, uma crise financeira, mas apesar de tudo isso, essa família estava indo adorar ao Senhor, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem poder para resolver o que eu e você nós não podemos resolver. Às vezes nós pensamos que nós podemos resolver os nossos problemas. Às vezes nós pensamos que basta apenas nós termos um bom esclarecimento filosófico, um bom esclarecimento psicológico, um bom esclarecimento de conceitos e de dados informativos na nossa mente, que nós vamos conseguir resolver os nossos problemas. Duro engano. Nós precisamos recorrer a Deus para resolver os nossos problemas, para fazer com que nós venhamos estar dentro da vontade de Deus. E este homem, juntamente com a sua família, ele estava indo adorar ao Senhor, estava indo sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Eles juntamente com a sua família, estavam indo buscar ao Senhor. É mencionado aqui 3 figuras, Eli, Ofni e Finéias. Eram referenciais da espiritualidade, só que de modo inversamente oposto. Eles eram maus exemplos para aqueles que estavam na nação de Israel. Eli, ele era o sumo sacerdote, e ele, juntamente com seus filhos, estavam fazendo coisas horríveis enquanto ocupavam essa posição de autoridade espiritual. Mas independentemente da fragilidade, da moral que tinha o sacerdote Eli e os seus filhos Ofni e Finéias, Elcana estava indo com a sua família para adorar o Senhor. Isso é importante porque nos faz refletir que a nossa fé não deve estar firmada nos homens. Mas naquela igreja tem o fulano de tal, que é uma pessoa que tem tantos problemas, e é uma pessoa que dá mau testemunho. O nosso compromisso não é com os homens. O nosso compromisso, acima de tudo, é com o Senhor. E haverá o dia em que o Senhor vai fazer a separação entre aqueles que são crentes verdadeiros daqueles que não são, aqueles que são apenas religiosos, aqueles que estão apenas fazendo da igreja uma casa de negócios ou estão fazendo dela o que bem acham certo aos seus próprios olhos. Deus vai julgar a todos. Independentemente dessas figuras estarem ali no templo, administrando o templo, Elcana estava indo cumprir os seus compromissos com o Senhor, estava indo adorar ao Senhor dos Exércitos, porque ele tinha consciência do seu dever para com o Senhor, e assim nós devemos ter também a consciência do nosso dever de estarmos adorando ao Senhor, independentemente do que venhamos achar ou deixar de achar em relação às pessoas e aos homens.
O nosso compromisso deve ser com o Senhor, deve ser com Cristo, aquele que é o fundamento da igreja, é o próprio Deus Todo-Poderoso, e nós devemos estar firmados no Senhor, e o que deve nos mover à adoração é o amor ao próprio Deus, é a obediência a Deus, é a obediência a Cristo, é a obediência aos seus mandamentos, é a obediência àquilo que Ele nos ordena em Sua palavra. Estavam ali, Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Mas o foco era o Senhor e não os homens, para a família de Eucana. E no versículo 4 nos diz assim a palavra do Senhor: no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Então, só para nós nos lembrarmos, se tratava de um casamento problemático. Eucana tinha 2 mulheres. E ele dava porções à primeira mulher. A Ana, porém, diz o versículo 5, dava porções dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então, só para nos recordarmos, a esterilidade era um problema naquela sociedade antiga. Ter muitos filhos era um sinal da bênção do Senhor. Não tê-los era um sinal, assim, era feita a reflexão de que o Senhor não estava abençoando. Mas apesar disso, é dito que Eucana amava a Ana. Não era um amor perfeito, como nós veremos logo mais adiante, mas ele o amava e dava porção dobrada a Ana. A sua rival a provocava excessivamente, diz o versículo 6, para irritar, porquanto o Senhor lhe havia encerrado a madre. Então veja, uma família que está estabelecida não segundo a ordem do Senhor. Deus disse que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Eucana se uniu a 2 mulheres. E esse contexto trouxe consequências dentro do seio familiar. Penina provocava Ana excessivamente. E aqui nós podemos fazer outra reflexão também, é de que ainda que Ana estivesse no lugar da adoração, isso não a blindava de que pudesse enfrentar sofrimento ou mesmo afrontas de alguém que estava sendo usado por Satanás para zombar dela, alguém que estava sendo instrumento do maligno, mesmo estando no contexto, por assim dizer, de igreja, no contexto de adoração, no contexto de busca ao Senhor. Ainda que nós possamos estar nesse ambiente, vão surgir guerras, batalhas, vão surgir problemas. Uma mulher religiosa chamada Penina estava agindo de maneira grotesca, estava se utilizando da dor do seu próximo para causar-lhe ainda mais dor e ainda mais sofrimento. Veja, é uma pessoa desalmada, é uma pessoa sem coração, é uma pessoa que talvez as pessoas olhassem para ela e poderiam até dizer: olha, fulana está indo adorar, mas não estava de fato com o coração ligado ao Senhor. Era alguém que estava sendo utilizado por Satanás para trazer sofrimento a uma serva do Senhor. Ela provocava excessivamente a Ana para irritar. No versículo 7 diz: e assim o fazia ele, isto é, Eucana, de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Veja, chorava e não comia. Você pode ser um servo do Senhor e enfrentar o sofrimento, passar por sofrimento. E ainda, mesmo estando na casa do Senhor, às vezes as pessoas têm um falso evangelho de que venha aí, o seu sofrimento vai acabar. É uma mentira de Satanás. Todos nós sofremos. Eu repito sempre, Deus tem apenas um filho sem pecado e este se chama Jesus Cristo, mas nenhum sem o sofrimento. No mundo nós teremos aflições e Ana estava experimentando aqui o sofrimento, mesmo estando no lugar da adoração. Mas isso não faz com que seja motivo para abandonarmos ao Senhor. Ou não quer dizer que Deus não nos ama, que Deus não está cuidando de nós, que a sua providência não está sobre nós. Deus, em sua providência, está cuidando de nós, mesmo quando estamos passando pelo sofrimento, mesmo em momentos de angústia. E é o que nós veremos no próximo vídeo, no próximo dia nós estaremos tratando
de modo mais profundo acerca desse aspecto da providência e do amor de Deus, que é invencível e maior do que qualquer amor. Confie no Senhor. Você está sofrendo? Confie no Senhor. Vá adorar o Senhor. Vá à igreja. Ah, mas na igreja tem algum irmão que está debochando de mim. Vá para a igreja adorar o Senhor e vença em nome de Jesus.